Eu vou falar para vocês um pouquinho de como que eu me interessei um pouco mais em relação a esse assunto, contando uma história minha pessoal, realmente, assim. Para quem não sabe, eu sou a Ariane Reis, eu sou nutricionista. Eu já trabalho na área, né, de atendimento nutricional há mais ou menos 5 anos, vai fazer 5 anos agora. Eu já tenho uma experiência, né, no atendimento e de lá para cá muita coisa tem acontecido. Então eu trabalho nessa área de atendimento do consultório há algum tempo e desde o início, assim, a demanda para a galera que quer emagrecer comigo é muito grande. E o que, que eu vinha percebendo, assim, vinha percebendo que grande parte das mulheres não conseguiam, às vezes, ter um sucesso no emagrecimento, não era nem por conta da dieta em si, por conta do tipo da alimentação que ela estava fazendo, mas por conta de outras coisas ao redor, que às vezes a gente não estava olhando da forma que deveria. E aí que surgiu o meu interesse maior de conhecer um pouco mais sobre a saúde da mulher, sobre alguns pontos que costumam aí abranger praticamente 80% da mulherada, que acaba às vezes não tendo conhecimento específico em relação mesmo assim, a nossa cultura, né? A gente acaba às vezes sendo medicada lá na adolescência, quando tem a primeira menstruação, começa a utilizar anticoncepcional muito jovem, e aí usa o anticoncepcional durante a fase adulta inteira, né? Então, assim, várias coisas vão acontecendo e a mulher acaba, às vezes, não olhando para ela da forma que ela deveria. E uma das minhas maiores preocupações é justamente isso, a ausência, né, do conhecimento da mulher frente ao que ela busca. Então, quando a gente fala de emagrecimento, às vezes a gente fala só sobre alimentação e atividade física e esquece de levar em consideração também algumas circunstâncias que acontecem aí no meio do caminho que pode interferir para esse processo de emagrecimento ser mais lento. Ontem nós falamos um pouquinho sobre TPM, assim, eu consegui pontuar várias coisas que pode amenizar a tensão pré-menstrual. E hoje nós vamos falar sobre síndrome do ovário policístico. Então, até já teve uma pessoa aqui que falou que tem, né? Tem o diagnóstico. E a forma de vocês saberem se vocês têm realmente a síndrome do ovário policístico é você fazendo uma consulta com o seu ginecologista para ela poder te pedir um exame, para você fazer aquela ultrassom ginecológica, né? A intro mesmo, e ver como que está. E o médico te dá o diagnóstico se você tem ou não. E a partir daí começar a fazer um tratamento. Mas eu vou falar para vocês um pouquinho de como que eu me interessei um pouco mais em relação a esse assunto, contando uma história minha pessoal, realmente, assim. Quando foi no início dessa quarentena, eu decidi fazer um acompanhamento com um nutricionista que mora fora, né, daqui do estado de Goiânia. É um nutricionista que eu tive a oportunidade de aprender muita coisa com ele. Então, assim, para mim, ele é uma inspiração e uma referência. E eu decidi marcar uma consulta com ele porque eu queria ter alguém ali me motivando também, assim como eu faço com os meus pacientes e com as pessoas que eu tenho a oportunidade de orientar. E aí, conversando com ele a respeito da minha vida e pontuando algumas coisas em relação às minhas dificuldades, ele falou assim: poxa, Ariane, você podia dar uma analisada, porque alguns sintomas desses que você está me falando têm ligação direta com a SOP, né? Que é a síndrome do ovário policístico. Eu falei assim, cara, eu vou procurar saber, mas eu acredito que não seja. Lógico, né? Nós mulheres, a gente se conhece, a gente sabe das nossas limitações frente ao período menstrual, a gente sabe das nossas dificuldades frente ao período menstrual. Então, tudo isso aí, gente, é uma questão de autoconhecimento. Quando você não se conhece, quando você não conhece o seu corpo, realmente fica um pouco mais difícil de você entender o diagnóstico que o profissional vai te dar, e ali você vai acabar, às vezes, fazendo uso de alguma medicação, acatando alguma orientação
do profissional sem você nem precisar. Então, o que eu decidi fazer? Decidi procurar e investigar para ver se realmente eu estava com a síndrome do ovário policístico e não sabia, porque eu acreditava que não seria isso. Mas por que ele achou isso? Olha só que interessante esses sintomas, esses sinais, né, e sintomas que você, mulher, pode estar tendo e pode ter relação direta com essa síndrome. Para quem não sabe, a síndrome do ovário policístico nada mais é do que as alterações do funcionamento do ovário, né? Então, nada mais é do que o seu ovário sofrer por algumas alterações e não vai trabalhar da maneira que ele precisa trabalhar. E aí é onde entra, muitas vezes, como tratamento, o uso do anticoncepcional precoce, né? Para tentar amenizar ali, principalmente a mulherada que sofre com o ciclo menstrual desregulado, muitas vezes sente muita dor, né, muita cólica. Então, isso tem uma relação, pode ter uma relação direta. Essa é a maior queixa entre nós mulheres que tem essa síndrome, só que existem alguns outros pontos que tem uma mudança estética, uma mudança da composição corporal, que acaba mexendo ali com a autoestima feminina, e você acaba, às vezes, tendo uma certa dificuldade para atingir o seu processo de emagrecimento por conta disso. Então, vamos lá. Ari, como que eu posso imaginar que eu tenho síndrome do ovário policístico? Por que esse nutricionista achou isso em relação a você? Bom, eu tenho uma facilidade muito grande de acumular gordura na região aqui posterior, né? Então, no meu quadril. Então, assim, geralmente, a mulher que acumula mais gordura da região abdominal para o quadril, ela tem uma relação direta com essa síndrome, com essa disfunção lá do ovário, certo? Falando agora de pele. Pele oleosa, pele com acne, geralmente aqui nessa região. Pelos, tá? Excesso de pelo, principalmente no rosto, porque não é natural, né? Nós mulheres termos pelo no rosto. É mais natural pelo no rosto em homens. Então, o excesso de pelo em mulheres, principalmente nessa região, pode ter uma relação com essa disfunção aí do ovário, certo? E outro ponto também que tem uma relação bem direta com isso é a resistência à insulina, que é ela que está totalmente ligada a essa questão do emagrecimento. Porque muitas vezes a pessoa que tem uma resistência à insulina, tem essa síndrome do ovário policístico, ela não sabe, ela vai fazer dieta, ela quer tentar emagrecer e ela não consegue. Então, a alimentação pode ajudar a melhorar esses sintomas. Ariane, a alimentação vai fazer com que eu tenha esse quadro revertido? Não, gente. A alimentação vai amenizar os sintomas, muitas vezes até evitar com que esses sintomas piore, né? Que você tenha aí uma piora bem grande em relação a isso, só que a alimentação não vai reverter. Mas eu separei aqui alguns pontos para vocês que vocês vão conseguir colocar em prática a partir de amanhã. Você pode já se organizar para colocar em prática a partir de amanhã. Porque são alguns pontos que a gente trabalha dentro da alimentação para melhorar esse lance da inflamação. Entendem? Então, assim, como que eu posso melhorar? Daqui a pouquinho, meninas, eu vou respondendo vocês, tá? Vocês podem mandar as mensagens de acordo com o que eu for falando aqui. Daqui a pouco eu vou tirar um tempinho só para responder as dúvidas de vocês. Podem mandar que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esses pontos aí, certo? Então, Ariane, a resistência à insulina. Como que eu vou fazer dentro da alimentação para melhorar isso aí? Bom, a gente vai trabalhar com carboidratos de baixo índice glicêmico. Então, uma dieta mais para desinflamar mesmo, uma dieta anti-inflamatória, ela vai fazer... Uma dieta não, uma estratégia. Porque quando eu falo dieta, às vezes vocês ficam esperando eu falar aqui um nome específico, né? Mas vamos falar de uma estratégia anti-inflamatória, ajuda muito a melhorar isso aí. Então, assim, a gente entra com o tratamento do médico, tá? E a gente não tá aqui para falar, para descartar esse tratamento do médico. Esse tratamento do médico, ele vai ser
necessário, principalmente se o diagnóstico for precoce, que é melhor ainda. E a gente entra com a alimentação para reduzir os sintomas e amenizar todo esse processo que vai desencadear aí dentro do seu corpo. Porque, para quem não sabe, ela está interligada tanto com a questão hormonal, né, que vai ter interferência ali com a parte estética e tudo mais, que é o que geralmente incomoda nós, mulheres, e também tem relação direta com o nosso intestino. E eu vou explicar para vocês o porquê. Mas vamos lá voltar nessa parte da alimentação anti-inflamatória. Gente, faz um favor para mim. Pega um papel para vocês anotarem isso aqui, porque eu coloquei assim de uma forma bem prática que vocês vão conseguir colocar literalmente, começar a fazer amanhã, certo? Se você tem um diagnóstico de síndrome do ovário policístico, você vai precisar colocar isso em prática. E às vezes você não está conseguindo obter o resultado que você espera, porque infelizmente você está errando na alimentação, tá? Nossa, tô olhando aqui. Vocês pegaram o papel? Questão de engravidar, consegue, né? Se fizer o tratamento certinho, vai conseguir sim. Lógico que tem interfere um pouco nessa questão da fertilidade. Eu não posso falar sobre isso com tanta propriedade, porque não é meu papel, né? Eu não posso entrar na questão de outro profissional, mas consegue sim, tá? Pode ficar tranquila se você fizer o acompanhamento certinho, fizer toda essa questão dessa parte de alimentação anti-inflamatória, isso vai amenizar demais os seus sintomas e vai melhorar demais essa disfunção hormonal que essa síndrome pode causar, certo? Porque o que acontece? Quando você vai lá no médico e ele prescreve para você o anticoncepcional, você acaba muitas vezes tapando só com a peneira. Você coloca o anticoncepcional como forma de tratamento, mas você só está amenizando os sintomas, você não está direto na causa, né? No problema, você não está indo direto no problema. E aí, quando você não vai direto no problema, você só faz de conta que está cuidando do negócio, mas você não está. E aí é onde vocês acabam perdendo tempo e acabam, muitas vezes, ficando frustradas dentro do processo de emagrecimento, principalmente. Vamos lá, voltar na parte da alimentação. Eu, Ariane, quando vou fazer o acompanhamento de algum paciente que tem o diagnóstico, né, que realmente já vem com esse diagnóstico para mim determinado, o que eu vou fazer? Eu vou tentar trabalhar com ele alimentos de carga glicêmica mais baixa. Então, Ariane, como que você faz isso? Eu faço isso como uma dieta mais low carb, tá? Uma dieta mais mediterrânea. A gente explora bastante dos vegetais, das proteínas brancas. Eu vou explicar para vocês por que a carne vermelha não é tão interessante. A gente explora vegetais, frutas, né? Fontes de fibras em geral, para a gente ter o cuidado ali com aquela parte intestinal, porque tem relação direta com essa disfunção hormonal aí e com essa disfunção também dos ovários. E a gente vai conseguir ali amenizar aquela inflamação. Então, o que eu coloco aí para vocês? Anota isso aí. O que dá para vocês fazerem? Dá para investir em uma alimentação mais rica em vegetais, tá? Evitar carnes bovinas, beleza? Evitar carne vermelha, optar por peixe, por frango, até a carne de porco, ela entra como carne branca. Explorar mais isso aí, porque infelizmente a carne vermelha, ela aumenta o nosso processo de inflamação, né? Ela faz essa resposta inflamatória aumentar e isso vai acabar interferindo aí no seu resultado. E você vai começar a priorizar essas outras alimentações. Uma alimentação realmente mais limpa, certo? Até aqui, gente, nada de novidade, beleza? Até aqui nada de novidade. Mas olha que interessante, uma coisa que a maioria de vocês não sabem. Existem óleos, óleo mesmo de você colocar na preparo dos alimentos e que você pode consumir, que eles vão te ajudar a melhorar isso aí. E eu separei aqui 4 dicas para vocês de óleos que vocês podem interligar aí e inserir no dia a dia de vocês. Pode fazer o uso sem pensar, eu posso fazer por quanto tempo? Pela vida toda. Por quê? Porque não tem nenhuma contraindicação. Pelo contrário, tudo que a gente tem hoje é confirmando a resposta positiva desses óleos na nossa
no nosso dia a dia, principalmente no tratamento dessa resposta inflamatória. Primeira coisa que vocês têm que saber: existe azeite de oliva extra virgem e azeite de oliva virgem, né? Então, vocês vão colocar o azeite de oliva extra virgem para o preparo da comida, tá? Para tudo que vai no fogo, e o azeite virgem para salada, certo? Então, vocês vão fazer essa separação aí para vocês poderem aproveitar melhor os benefícios, tá? Os benefícios desse azeite de oliva. Beleza. Ariane, o que mais que eu posso fazer? Gente, óleo de abacate, óleo de gergelim e óleo de semente de uva. Esses 3 óleos, vocês conseguem comprar eles em loja de produto natural, às vezes até em feira, ou nesses mercados, que a gente chama de mercado municipal, né? Esses mercados assim, onde tem mais coisas naturais. O que é interessante vocês saberem? A procedência. Como que vocês vão colocar isso aí no dia a dia de vocês? 1 colher de sobremesa antes do almoço e 1 colher de sobremesa antes do jantar, para poder fazer o quê? Controlar a resposta daquela insulina, certo? Vai controlar essa resposta aí através desses óleos. Então, quando você acrescenta isso na sua alimentação, você vai estar trabalhando de uma forma preventiva. Vamos supor que você não tem síndrome do ovário policístico, mas você está com alterações nos seus exames bioquímicos, ou você foi diagnosticado com diabetes tipo 2, né? Você tem alguma outra interligação aí com outra patologia, não necessariamente a síndrome. Você pode fazer o uso do óleo? Pode. Porque ele vai entrar como algo preventivo, certo? Então, a gente pode fazer o uso desses óleos. Outra coisa que é muito legal de ser utilizada e é muito fácil e barata são os chás. Os chás, lógico, além daquela parte de hidratação, de ser diurético, de retenção de líquido, eu separei aqui 3 dicas para vocês que vai ser muito legal. Em relação ao chá, o que é interessante você incluir? Chá de canela, chá de gengibre e o chá da raiz de cúrcuma, tá? Raiz de cúrcuma você vai conseguir encontrar também nessas lojas de produtos naturais ou até mesmo em feiras, viu? Então, assim, são coisas baratas que vocês vão conseguir procurar. Talvez o óleo de semente de gergelim vai ser um pouquinho mais caro, mas aí vocês têm esses 3 óleos para revezar. Ou óleo de girassol, ou óleo de semente de uva, ou de abacate, ou de gergelim. E sobre os chás, pelo menos 2 vezes ao dia, certo? Eu coloquei aqui uma outra coisa interessante, falando do chá também, é para vocês incluírem o chá antes de dormir, para você melhorar a qualidade do seu sono. Porque não adianta nada a gente cuidar da parte, né, anti-inflamatória ali e você tá com o seu estresse lá em cima. Então, se a gente cuida da parte da alimentação num quesito top e você tá estressado porque não dorme bem, porque não tem uma higiene do sono, porque não pratica uma atividade física, a gente vai estar tapando o sol com a peneira de novo. Porque, assim, uma parte, alimentação é 50%, atividade física, qualidade do sono, medicação é as outras 50%. Então, a gente precisa fazer com um casamento perfeito. Eu costumo falar assim, uma parte é rei, outra parte é rainha. Então, todo mundo tem a sua participação dentro desse reinado aqui, né? Então, a gente precisa cuidar de tudo. E aí, falando disso, a gente ainda tem aquela parte do intestino que eu comentei com vocês. O que hoje, assim, a grande maioria das pessoas não sabem é que elas estão sofrendo com síndromes intestinais, muitas vezes com diagnósticos de intolerância alimentar, diagnóstico, às vezes, não é nem precoce, né? Depois de mais velho, você fala assim, nossa, a vida inteira eu consumi os produtos, lactose, glúten, e aí agora, depois dos 30, eu desenvolvi essa intolerância. Por quê? Porque o seu intestino está sendo agredido. E aí, cada vez mais, a gente tem tido contato com alimentos né? Com produtos alimentícios que não são legais. E aí, a hora que a gente acaba fazendo o quê? Ferrando com o intestino,
E se você não cuida do seu intestino e você tem a síndrome do ovário policístico, você tá, mais uma vez, enrolada. Por quê? O que acontece lá no intestino? Separei aqui para falar para vocês sobre 2 dicas. Lá naquele desequilíbrio, né, do intestino, você vai ter um aumento da sua resposta inflamatória também. E isso vai ter uma interligação direta com a sua disfunção lá do seu ovário. E isso vai causar alterações hormonais, isso vai causar o seu aumento de gordura, isso vai causar seu aumento de peso, isso vai levar você a ter baixa autoestima e vai levar você a querer desistir do seu processo. Então, a gente precisa vir lá de trás e cuidar da base, cuidar disso aqui, certo? Cuidar do que está mais longe. O que está mais perto, a gente vai amenizar o sintoma para a gente chegar aqui no problema e resolver ele. Olhar para o intestino e falar, opa, peraí, o que eu posso fazer? Olha, 2 coisas que a gente pode fazer. Entrar com probióticos. Ariane, todo mundo tem que usar probiótico? Não. Por isso é interessante você ter essa orientação individualizada. Então, a gente pode entrar com a manipulação de probiótico e a gente pode entrar com fibras pré-bióticas que você pode inserir na sua alimentação sem você gastar muito. Por exemplo, aveia, linhaça, semente de gergelim, todos esses você vai conseguir encontrar com facilidade e você vai conseguir colocar na sua alimentação sem atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Então, você consegue incluir alimentos pré-bióticos, entrar com uma manipulação de probiótico adequada para o seu caso e fazer toda essa recuperação do seu intestino para diminuir a resposta inflamatória, para fazer com que você chegue aqui onde você quer, que é emagrecer e não ter mais que sofrer com o efeito sanfona e não ter mais que emagrecer 2 quilos, depois engorda 4, engorda 5, ou então você até perde peso em 1 mês, mas depois você não consegue entender o que está acontecendo, porque você não consegue perder mais. Então, vocês precisam perceber que, dentro do processo de emagrecimento, fora a parte de alimentação, que é muito importante, do que você está comendo, da quantidade que você está comendo, algumas outras situações podem interferir no seu processo, certo? Então, a gente precisa entender que nada é por acaso, sabe, gente? Nada é por acaso. E sempre vai existir faixas etárias dentro da nossa vida como mulher diferente. Então, a gente precisa olhar para cada faixa etária de uma forma diferente. Não é porque eu hoje tenho 28 anos que eu tô saudável, que quando eu chegar lá nos meus 50, né, depois dos 50, que eu já estiver dentro da fase da menopausa, que eu não vou achar que eu tenho que me cuidar diferente. A gente tem que se olhar diferente. A mulher, ela precisa ter esse cuidado. Muitas vezes vocês ficam tão focados em fazer dieta restritiva para ter resultado rápido, para ver a calça 36 entrar, que vocês esquecem que... O que acontece? Gente, você esquece que você está em outra fase da sua vida. Então, assim, não dá para eu, Ariane, querer ser a menina de 10 anos atrás, que tinha 18 anos. Não tem como mais. A nossa fase vai mudando, assim como os nossos hormônios vão mudando, assim como nossas necessidades vão mudando. E a tendência é com que você plante agora, enquanto você é jovem, enquanto você tem de 30 a 40 anos, você está jovem, de 40 a 45, você ainda está numa fase legal, porque depois dos 50, nós temos tendência a perder massa muscular, nós temos dificuldade de absorver algumas vitaminas e minerais, nós temos mais dificuldade de mudar hábitos alimentares, porque imagina, se é difícil mudar hábito alimentar hoje, com 20, 30 anos, imagina mudar hábito alimentar com 50, 60 anos. É mais difícil, porque você passou ali a sua vida inteira fazendo coisas que não eram legal para você. Você não se olhou, você não se entendeu, você não sabe o que acontece no seu corpo, você tomou anticoncepcional a vida inteira, você achou que o anticoncepcional era a coisa mais maravilhosa do mundo, porque você detesta ficar menstruada todo mês, porque a pior coisa do mundo é ter que usar um absorvente, né? Porque a menstruação incomoda. Então, assim, muitas coisas nós mulheres deixamos fazer com a gente lá atrás,
quando você tem 13, 14 anos e vai a primeira vez no ginecologista. E ele te prescreve a medicação, porque para ele é mais fácil cuidar do sintoma. Não estou falando que é o caso de todos, gente. Não estou falando isso. Mas a grande maioria prefere ir lá cuidar do sintoma e não resolver o problema. E aí você vem, depois de muito tempo, desenvolvendo problemas recorrentes dessa medicação utilizada por tempo aí indevido, de uma forma inadequada, certo? Hoje, a gente tem outros métodos, né, de anticoncepcional, que você pode estar fazendo uso aí do DIU. Para quem não sabe, já existe o DIU de prata, que tem sido o maior indicado. Então, a gente vai falar sobre anticoncepcional na quinta-feira. Vou falar sobre anticoncepcional na quinta-feira. E sobre esse lance do anticoncepcional, o que eu posso dizer para vocês? Cada profissional trabalha de uma maneira. A única coisa que eu posso te falar é que anticoncepcional via oral, infelizmente, não tem uma boa resposta para o nosso organismo, tá? Porque ele mexe com os nossos hormônios que deveriam estar trabalhando sozinho. Então, nada mais é do que uma forma de estimular, né? Então, vai depender do tipo do anticoncepcional que você usa, tudo mais. Em relação a isso, é o que eu posso dar de spoiler para vocês, mas a gente vai estar falando sobre esse assunto lá na quinta-feira. Sobre ômega 3, é bom para síndrome? Sim, é legal para síndrome, mas o que é legal? Separei aqui para falar para vocês. É legal no início, assim, principalmente, que a gente vai iniciar o tratamento, a gente fazer a suplementação de forma separada do DHA e do GLA, tá? Então, assim, ômega 3 vai ser bom? Vai ser legal, mas no início do tratamento é legal a gente entrar com uma dosagem um pouco maior e aí utilizar não o ômega 3 ali, né? A gente utilizar esses dois outros tipos de óleos de forma separada 2 vezes ao dia. Ariane, eu posso fazer isso por conta própria? Olha, você até pode, porém o que eu acho que é necessário é você procurar assim, uma ajuda de forma individualizada, para você entender. Porque a gente não está falando aqui de uma coisa geral, a gente está falando de uma coisa específica, cada caso um caso. Não sei quando você foi diagnosticado, se você já melhorou o seu quadro, se o seu quadro está mais grave, né? Então, assim, tudo depende da forma que você se encontra hoje, tá? Em relação agora ao álcool, bebida alcoólica. Muitas vezes vocês perguntam para mim, Ariane, álcool atrapalha o meu processo de emagrecimento? Gente, o álcool vai atrapalhar qualquer processo, não só de emagrecimento. Emagrecimento, hipertrofia, né? Tudo, porque o álcool, ele é inflamatório. O álcool em si, independente se é do vinho, se é da cerveja, se é da vodka, tá? Quando a gente fala de uma alimentação equilibrada, quando eu falo de uma metodologia flexível, eu falo sobre liberdade e a pessoa entender que ela pode, mas ela não precisa fazer o consumo daquilo de forma excessiva. Então é a hora que a gente entra assim, cara, você tem um objetivo, você quer emagrecer, você tem uma síndrome do ovário policístico, você vai ficar bebendo todo final de semana de forma abusiva? Não. Por quê? Porque não vai ser interessante para o seu processo. Mas se você quiser beber, o problema é seu, entendeu? É basicamente assim que a gente tem que trabalhar. Por quê? Porque se eu falar assim para você, olha, fulano, olha, Jéssica, olha, Joyce, você não pode beber. Você não vai me ouvir porque você gosta de beber, entendeu? Então, eu tô colocando aqui uma suposição para vocês. Porque quando eu falo para uma pessoa não fazer algo, eu tenho que falar para ela assim, você não vai fazer. Por quê? Eu não mando em você. Na verdade, eu te dou autonomia para você escolher se você vai fazer ou não. Entendeu? Então é que tá a diferença. Por isso que eu decidi explicar para vocês durante essa semana toda tudo o que pode acontecer dentro desses processos, né? Dentro da síndrome do ovário policístico, dentro da endometriose, nós vamos falar amanhã, dentro da questão do uso do anticoncepcional, da menopausa, ontem nós falamos sobre TPM, são os pontos principais que acabam aí rondando, né, nós mulheres o tempo inteiro. E é interessante vocês terem isso de uma forma muito bem esclarecida. Por quê? Porque muitas vezes vocês acabam convivendo com uma situação que você não precisa, como, por exemplo, baixo libido,
né? Às vezes você é casado, seu parceiro te procura, você não consegue estar ali realmente da melhor maneira, que até a maneira que às vezes você gostaria, justamente por essa questão, por essas questões, né, relacionadas à saúde da mulher. Às vezes você não consegue ter disposição na atividade física da forma que você gostaria. Você não consegue, às vezes, ter uma autoestima elevada, porque você não está satisfeito com o que você está vendo. Às vezes o cabelo cai, às vezes a pele não está legal, às vezes a gordura que está cada vez mais localizada e cada vez mais difícil de sair. Então, tudo isso tem uma ligação direta, né, com o que a gente está falando aqui. E eu preciso que vocês saiam dessa live hoje entendendo que existe um problema, existe uma forma medicamentosa de ser tratado e existe uma maneira maravilhosa de se amenizar esses sintomas com a alimentação e com bons hábitos alimentares. Então, eu não estou excluindo aqui a atividade física, não estou excluindo aqui o médico para fazer o tratamento devido, não estou excluindo também a importância de você cuidar do seu estresse e lembrar que você precisa dormir diariamente. Já falei sobre sono, já falei sobre essa questão. Então, assim, ansiedade, gente, muitas vezes o excesso, né, da ansiedade, ela faz com que a gente não durma direito e você acaba acarretando aí insônia, né? Então acaba que o negócio desanda tudo e nós precisamos entender que existe a possibilidade de você melhorar e até quando você quer continuar nessa situação, porque ninguém vai chegar em você para te falar assim, olha, querida, eu tô aqui agora com uma fórmula pronta para resolver todos os seus problemas. A gente não tem um gênio da lâmpada lá. O gênio da lâmpada, infelizmente, ele é só no desenho. E eu gostaria muito que ele fosse real. Porque se ele fosse real, o que será que você pediria para ele hoje? Sabe, se você só pudesse escolher 3 coisas para ele realizar, o que você escolheria? Será que você se escolheria? Será que você colocaria sua saúde? A sua saúde como mulher, você se olharia como uma pessoa importante, como uma pessoa que precisa ser, sim, ter um cuidado diferenciado? Gente, nós mulheres, nós passamos pelo processo de reprodução. É uma coisa muito maravilhosa, mas que demanda muito da nossa parte fisiológica. Ai, Ariane, mas eu não quero ter filho. Tudo bem, mas você veio nesse mundo para isso. Então, o seu corpo já veio programado para isso. Então, todas essas alterações, elas vão acontecer você querendo ou não. E você quer um conselho? Deixe o seu corpo fazer o que precisa ser feito. Porque se ele não fizer, você vai ter que arcar com consequências muitas vezes doloridas. E aí a hora que a gente acaba lá na frente, no futuro, tendo que lidar com algumas situações desagradáveis. Por isso que é tão assim, alto, né? O índice de mulheres com câncer, né? Então, assim, a gente está falando aqui de doenças, por exemplo, intestino. Por isso que depois, assim, a grande maioria das mulheres, que o homem não sofre tanto com isso, mas a grande maioria das mulheres que tem problema com o intestino preso, ou tem problema com o intestino e não sabe, não identifica, e toma muito laxante, toma laxante a vida inteira, lá na frente, descobre que tá com o que? Uma doença intestinal. E muitas vezes irreversível. E aí a gente tem que passar por procedimentos invasivos. E eu vou contar para vocês, é um procedimento tão delicado que muitas vezes ou você vai ter que viver a vida inteira com uma bolsa de, a gente chama, né, para onde as fezes saem, porque você não vai conseguir mais evacuar. Ou então você vai ter que sofrer com o quê? Vai ter que sofrer ali com procedimento invasivo e talvez nunca mais poder ter aquela liberdade que você tinha de poder falar assim, não, eu não quero fazer cocô agora. Eu dou conta de segurar. Então, assim, muitas coisas vocês fazem. Ah, não, Ariane, meu trabalho é muito corrido. Se eu for parar, se eu comer mamão de manhã, vai dar vontade de fazer cocô lá no meu serviço. Então, minha filha, faça. Porque é difícil você não fazer. Todo mundo tem que fazer cocô. É uma coisa natural na vida. Ah, mas que vergonha. Vergonha é roubar. Vergonha é você não conseguir fazer cocô. Isso que é vergonha, entendeu? Então, assim, é uma coisa natural. E eu tô falando isso porque tem uma ligação direta
com a síndrome do ovário policístico, tem uma ligação direta com a TPM, tem uma ligação direta com o emagrecimento. Então, vocês precisam entender todo esse lance para que vocês consigam chegar no resultado que vocês almejam e parem de sofrer com esse lance de vai lá na frente, emagrece, passa 2, 3 meses, volta porque engordou tudo de novo. Eu, assim, particularmente, depois que eu descobri que a minha forma de trabalhar precisava ser mostrar para vocês o caminho e não querer que vocês fizessem o caminho do jeito que eu faço, tudo melhorou. Porque, assim, eu te apresento o caminho. Se você quer ir de bicicleta, de avião, a pé ou, sei lá, nadando, você que vai escolher. Eu não tenho que te puxar, entendeu? Então, assim, você aprende aqui comigo hoje para que você consiga ser uma pessoa mais capacitada e tenha autonomia de escolher o seu caminho e o que você quer para você e a forma como que você quer chegar lá, certo? A Jéssica falou assim, faz quase 2 anos que não menstruou, pois toma anticoncepcional injetáveis. Então, Jéssica, eu vou te falar, tem praticamente 2 anos que você está mudando toda a sua fisiologia natural. Então, vou te dizer uma coisa. Provavelmente você vai ter dificuldade de perda de peso, emagrecimento. Provavelmente você vai ter facilidade de retenção de líquido. Provavelmente você vai ter facilidade para ter celulite, tá? Porque anticoncepcional aumenta esse lance da celulite. E muitas vezes, mulher que não menstruou durante muito tempo, ela passa por todo o processo de tensão pré-menstrual. Só não vai ter o fluxo, tá? Mas o processo de TPM ela passa. Você está ali o tempo inteiro, é como se o negócio fosse para acontecer e você colocasse uma barreira. Eu só espero que você mude isso de uma forma mais inteligente. Procure um profissional, vai fazer uma pesquisa de um bom profissional para te orientar, para você melhorar essa sua relação aí. Muda de anticoncepcional, porque o injetável ele não é a melhor opção, tá? A alimentação interfere no surgimento de cistos no ovário? Débora, não necessariamente, tá? Não tem nada assim que fala, olha, você tá comendo e apareceu o cisto lá por conta dessa alimentação. Na verdade, a gente pode vir a desenvolver algumas coisas, algumas alterações, né, nas nossas células, por conta dos nossos maus hábitos como qualidade de vida, mas não necessariamente por conta de um alimento específico. Vai ser sempre um conjunto. Questão de engravidar, já falei, né? Eu tinha essa síndrome, já estava até dando diabetes e engordando bem rápido. Quando mudei minha rotina alimentar e comecei a praticar exercícios com o uso do anticoncepcional, sinto ainda alguns desses sintomas. Mas não aparece mais o policístico. Tá, o anticoncepcional, ele vai fazer o tratamento ali. Por isso que eu disse para vocês o seguinte, vai fazer o acompanhamento inicial com o médico, como precisa ser feito, e vai procurar utilizar a alimentação como sua amiga, para poder amenizar os seus sintomas e você não ficar dependente de anticoncepcional. Ah, Ariane, mas você fala isso se você usa anticoncepcional? Não, nunca usei anticoncepcional, tá? Para ficar bem claro aqui para vocês, eu falo de uma coisa com propriedade, porque é muito diferente um exame de uma mulher que nunca usou anticoncepcional para mulheres que já usaram anticoncepcional durante 10, 15 anos, que é o que mais acontece quando chega aqui para mim no consultório. Eu uso probiótico indicado pela minha dermato. Minha pele está bem melhor, intestino que é péssimo também deu cidade melhores. Lude, ótimo, sinal que ela fez as cepas do probiótico voltado realmente para o seu problema. Gente, o que vocês têm que entender? Probiótico é manipulado. Existem centenas de cepas de probiótico que a gente pode manipular. Por isso que eu falei, não é um probiótico específico, não é você chegar lá na farmácia e falar, me dá aí esse probiótico. Não, é você manipular de acordo com a sua necessidade. Então, tem probiótico para uso em relação à pele, em relação à intolerância alimentar, em relação ao intestino, entendeu? Tem, para tudo quanto é situação, a gente tem cepas indicadas. Nutri, como havia dito ontem, menstruação, está sem menstruação 1 ano, parece que eu só tenho sintomas determinados. Exatamente, isso aí que eu falei sem ter lido aqui, é isso aí mesmo. Você vai ter a tensão pré-menstrual, tá? Naturalmente, você só não vai ter o sangramento. Já faz acompanhamento com o gineco e nada ainda foi resolvido.
A única coisa que me falam é exercício e ficar bem magra para poder sumir os ovários policísticos espontaneamente sem uso da medicação que contém hormônio. Lohane, é o seguinte, você está ali fazendo uso da medicação para você sanar o seu sintoma, mas o seu problema ainda não foi resolvido, certo? Foi o que você falou. Para que existe alimentação junto com esse uso do fármaco, né? Com o uso do medicamento? Justamente para amenizar o sintoma da forma natural, da forma que deve ser. Por isso que eu falei, gente, anota tudo isso que eu tô falando. Alimentação anti-inflamatória é a melhor estratégia. Ah, não tô falando aqui que tem que ser low carb, que tem que ser cetogênico, que tem que ser não sei o quê. Não, tem que ser uma alimentação anti-inflamatória. Nada mais é do que baixa em carboidratos, de índice glicêmico mais alto. Então, dependendo da situação que a pessoa se encontra, eu vou fazer uma alimentação até mais vegetariana, pra vocês terem uma noção, e com baixo até de tubérculos. Vai depender do nível de cada pessoa, da forma que está cada grau aí. Por isso, a necessidade de a gente conhecer cada caso. Ômega 3 é bom para a síndrome, já falei sobre isso. É normal não menstruar tomando anticoncepcional? É saudável? Não é saudável, gente. Saudável é o período da menstruação, né? Claro. Mas, assim, você tá tomando anticoncepcional há quanto tempo? Quem que te passou esse anticoncepcional? Quantos anos você tem? Entendeu? Tem várias coisas aí que a gente tem que saber. Então, é interessante você saber do seu médico. Não tá gostando da forma que o tratamento está sendo conduzido? Procure outro profissional, certo? É para isso que existem vários profissionais no mercado de trabalho. Chocada que tem todos esses sintomas e não sabia. Débora, eu vou voltar nesse lance aqui, porque eu comecei contando a minha história para vocês, né? Vou falar sobre isso. Me dá pelos na face e acne. Realmente, Lohane, isso aí é um sintoma mais comum entre as mulheres diagnosticadas com a síndrome do ovário policístico. Nível mais alto de testosterona atrapalha o emagrecimento? Não atrapalha, tá? Na verdade, o nível mais baixo de testosterona vai atrapalhar o emagrecimento. Na verdade, a testosterona ela vai te ajudar até a melhorar a sua quantidade de massa magra e você vai ter uma facilidade de queima de gordura, certo? Se for forma natural, se você não estiver fazendo uso de nenhuma modulação hormonal. Apesar de manter a alimentação saudável e prática de exercícios físicos, quando para de tomar anticoncepcional, a menstruação vem 2 vezes ao mês. Camila, vai acontecer isso mesmo. Porque pensa, você está tomando um anticoncepcional, aí você está ali você está ali incentivando uma rota. Do nada você tira, você acha que o seu corpo vai acostumar? Demora, às vezes demora muito tempo para o corpo voltar à estaca original. É igual cabelo quando você pinta. Se você pinta o seu cabelo, ele não vai ter ali a cor da raiz natural tão cedo. Então, se você quer deixar o cabelo voltar a ter a raiz natural, você vai precisar de quê? Paciência. É a mesma coisa quando você vai fazer o desmame do anticoncepcional. Passou tanto tempo que eu acostumei, mas vou procurar um profissional para mudar isso. Jéssica, você sabe qual que é o maior problema da maioria das pessoas? É que elas acostumam com tudo que é ruim. Elas acostumam a comer doce todos os dias, elas acostumam a tomar refrigerante todos os dias, elas acostumam a ficar sem atividade física, costuma ficar sem se alimentar direito, acostuma com tudo que é ruim. E todas as vezes que a gente vai focar na coisa boa, só vê dificuldade. Tipo assim, hoje mesmo eu recebi uma mensagem assim, nossa, como você aguenta comer ovo? Como que você aguenta comer pão com margarina todo dia? Como que você aguenta comer arroz, feijão e carne todo dia? Você tá entendendo? Então, assim, a gente não deve acostumar com o que é ruim. Sabe por quê? Se você não se der o valor necessário, como que você vai conseguir ter bons resultados frente ao objetivo? Quem é a pessoa que quer chegar naquele objetivo? Quem é a pessoa que está insatisfeita com o que está vendo no espelho? É você. Não tem outra forma de mudar. Tem que ser você. Procurando. Eu sei, é um saco. É um saco. Às vezes você fala assim, gente, mas eu confio tanto nesse profissional, por que ele está agindo assim? Gente, cada profissional age de uma maneira, sabe? Cada pessoa profissional tem uma linha de trabalho. Você não está gostando do que você está vendo? É igual aqui comigo. Não está gostando do que está fazendo aqui no acompanhamento? Gente, porta aberta à vontade. A música fala bem livre, né? Tem uma música que fala isso, assim. Música não, né? Um funk aí que tá rolando agora. Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade. Entendeu? Não tá gostando?
tem que vazar. Não tá gostando? Vai procurar outra pessoa para te ajudar. Não tá resolvendo? Vai procurar o profissional para te ajudar. O que mais tem é profissional para ajudar. E muitas vezes vocês falam assim: ai, nossa, mas não atende pelo meu plano de saúde. Ou então, nossa, meu plano de saúde só tem consulta para dezembro. Beleza. Você se coloca numa situação de espera para esperar um profissional do plano de saúde, mas na hora de comprar uma roupa, na hora de comprar um sapato, na hora de gastar dinheiro com comida na rua, vocês não pensam nisso. Vocês não pensam nessa economia. Vocês pensam na economia que é agradável para você, que não tira você da zona de conforto. Então, por que eu tô falando isso? Porque, gente, bons profissionais têm seu valor. E todo valor tem preço, né? Então, a gente tem que ser consciente. Nutri, não posso tomar o anticoncepcional. Já tive embolia pulmonar devido ao anticoncepcional. Lohane, é isso aí. O anticoncepcional, além disso, né, aumenta o risco de trombose. A gente já tem vários artigos que confirmam e tudo mais. Eu já tive três pacientes que, infelizmente, por conta do uso do anticoncepcional, tiveram trombose, até trombose cerebral. Então, assim, existem várias outras formas. Por isso que eu falei o DIU de prata, que é o que está mais sendo falado agora em termos de anticoncepcional, né, em termos de método, aliás. Então, que não tem uma liberação de hormônio, que é menos, que tá dando menos problema e tudo mais. Então, assim, como que você vai saber? Você vai ter que procurar um profissional nessa área para te ajudar. Eu tô aqui só para abrir a cabeça de vocês e mostrar que a alimentação vai bater de frente com isso. Mas qual que vai ser a melhor forma, vai ser vocês que vai ter que decidir com o profissional habilitado para isso aí, que é o ginecologista. E também você pode trocar uma ideia com o endocrinologista. Por isso se torna mais difícil o tratamento, sim. Qual o melhor anticoncepcional? Jéssica, eu não indico nenhum anticoncepcional, né? Na verdade, assim, o melhor método para mim hoje é o DIU. E falando assim, eu não uso, tá? Não uso nada de método, mas falando de, assim, né? Falando desses métodos do uso contínuo aí, eu não faço uso de nenhum. Mas dentro dos estudos que eu fiz, dentro das vezes que eu troquei ideia com médicos que têm uma bagagem bacana, todos eles sempre fazem essa orientação do DIU, tá? E agora o DIU de prata. Dizem que é realmente o melhor. Então você precisa agora trocar uma ideia com um profissional dessa área para poder vir alinhar e ajustar de acordo com o que você procura. Você expor sua necessidade, expor o que você procura e vai fazer o quê? Vai simplesmente se identificar com o tratamento e ter paciência. Vocês têm que ter paciência, gente. Se você não tem paciência, você infelizmente desiste do tratamento, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida? A gente conseguiu falar sobre tudo. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, vou pontuar aí para vocês. Tem um combo muito bom de se fazer com a suplementação, que é com coenzima Q10, magnésio e o ácido alfa-lipoico, tá? Eu coloquei aqui para eu não esquecer de falar isso. Ele modula a resposta inflamatória. Então, assim, todo mundo pode usar? Todo mundo pode usar. Certo? Coenzima Q10, ácido alfa-lipoico. Anote isso aí pra vocês trocarem ideia com um profissional que vai orientar vocês. E se precisar de mim, eu tô aqui, tá? E o magnésio, beleza? Então, isso aí são fontes naturais, tá? É suplementação. Nutricionista faz o quê? Nutricionista nada mais é do que pega alimento, pega os ativos naturais e tenta apresentar isso de uma forma que vai... Tenta não, né? Te apresenta isso de uma forma que vai funcionar. Só não funciona se você não coloca em prática, certo? Por quê? Lógico que se a gente for colocar fitoterápico junto com o medicamento, o efeito dele é mais rápido, porque ele é mais invasivo, ele é uma droga, né? Agora, a fitoterapia não, é algo natural que você precisa ter uma continuidade aí no tratamento e uma paciência, certo? Amanhã, gente, nós vamos falar sobre endometriose, beleza? Na quinta-feira, sobre anticoncepcional. Vou falar sobre o lance do anticoncepcional em relação ao processo do emagrecimento, explicar para vocês um pouco mais, entrar um pouco mais nesse assunto. E na sexta-feira, sobre menopausa, beleza?
Quem tem pressão alta pode tomar Coesma Q10? Rejane, vieram me perguntar isso hoje, não, ontem me perguntaram isso. Sinceramente, eu vou te falar assim, ó, não vou falar nem que sim, nem que não agora. Mas até então, a gente não tinha nada falando a respeito que não poderia fazer essa prescrição, certo? Vou procurar saber, porque como me fizeram essa pergunta ontem, eu acredito que deve ter saído alguma coisa por aí, né? Então, vou dar uma analisada. Antes de falar que sim ou que não, amanhã eu te respondo isso. Esteja amanhã na live, que eu vou te responder se sim ou não, tá? Para eu não falar nada aqui de forma precoce e não falar besteira também. Beleza, meninas? É isso. Foi muito bom falar com vocês. Você tem Cadê? Você tem alguma marca de Coesma Q10? Cristiane, eu não tenho uma marca específica, não, tá? Assim, que eu possa estar te indicando. Você pode dar uma olhada e fica bem tranquila. Só dá uma olhada assim, se daqui, geralmente as marcas nacionais, elas têm todos o mesmo distribuidor. Então, às vezes, vai ter uma diferençazinha aí de preço só mesmo por conta de marketing, tá? Agora, as que vêm de fora, tem algumas que são um pouquinho mais caras, tá bom? Que bom que vocês gostaram. Muito bom, fico muito feliz. Amanhã tem mais, certo? Amanhã, às 7 horas, nós temos encontro marcado para falar sobre endometriose. Se você conhece alguém que precisa ouvir sobre endometriose, manda essa mensagem para ela. Fala para ela que dá tempo dela entrar no grupo para ela poder receber o link. Eu não estou fazendo essas lives lá no Instagram, justamente porque eu estou focando em um assunto muito específico que é para pessoas que precisam aprender sobre isso. Beleza? Gente, muito obrigada. Vocês vão receber no e-mail de vocês o materialzinho de apoio para poder auxiliar vocês. E eu espero que tenha sido muito satisfatório estar aqui hoje, assim como eu amei falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. Ah, e só para poder voltar lá atrás, que eu falei que o nutricionista estava achando que eu estava com síndrome do ovário policístico e eu fiz o meu exame e eu não tenho. Então, por isso a importância da gente ter o lance dos sintomas, né? Bem estabelecidos ali, saber o que tem e depois fazer a investigação através do exame. A gente não pode falar que você tem ou deixa de ter de uma maneira precoce, sem antes identificar se realmente aquilo ali é verídico. Certo? Beijão. Até amanhã. Espero vocês. Não deixem de participar.